Vídeo de Avatar World. Então, gente, faz uma rotinha da noite no frio. Vamos ver. A mamãe já tinha botado a roupinha dela. Aí eu já tava arrumando os periquitos pra eles não passarem frio hoje. Daí agora os periquitos, gente, eles estão ficando lá no quarto da Mia. Daí o meu esposo, ele já vai subindo, me avisando que tá muito frio e já vai indo pro quarto. Eu dou o ursinho da Mia. Já vou desligando as luzes. Faço carinho no nosso animalzinho novo. Será que a tua avó vai estar em casa de tardezinha? Da que, mãe? Daí eu vou lá levar essa viagem com teu pai na igrejinha. Depois a gente se atrasa e desce ali na avó. Vó? Na avó Regiane, Agatha. Eu não sei se tu viu que tu tá atrapalhando o vídeo de novo. Daí eu sei que tu, não sei se tu viu que não é pra olhar telefone andando de carro. Daí, gente, a Mia já subiu atrás de mim. E do meu esposo. Os celulares, claro, já subiram junto. Eu peguei os moletomzinhos que eu tinha costurado hoje, que eu tinha terminado de botar na lareira. Próxima disso. Doce, como vai? Daí, eu já depois fui pro meu quarto, porque a Mia tinha que se escovar e deitar pra dormir. Eu te dei café, tá bom? Gente, ignorem o barulho que tá tendo atrás, que é só minha mãe, tá? Os periquitos agora estão ficando um pouquinho mais no meu quarto, porque é o mais quentinho pra eles. Porque lá, gente, no quarto da Mia, é muito frio. Pra ela acha muito quentinho, né? Só que pros periquitinhos desse tamanho, eu tenho que ligar o ar-condicionado quente dentro da gaiolinha. Assim, gente, esses meus periquitos estão chiques demais. Eu já me deitei, que eu tava com muita... que eu tava muito ruim. Como eu tô grávida, eu tava muito ruim. Eu já deitei aí e vou assistir Vai estar por casa da tardezinha? meu filme. Ah, tá. Tu pega a Agatha no ônibus pra mim se precisar? Ah, tá. Não, tá bom então. Daí eu aviso ela daí pra ela descer aí então. Eu te aviso daí, mas eu acho que eu vou na igreja e levar uma viagem com o Diego, daí eu acho que vai atrasar ela. Daí pega ela pra mim. Tá bom então. Então, que tempo mais nojento, né? Não. Eu já vou até me escovar. Era pra melhorar, era pra esfriar e melhorar aqui. Pela mamãe, poder ir lá na minha pode cama ser. depois me dar um beijinho. Tomara, Agatha, daí pelo menos esse tempo. E o Tá quê? Uma tosse de novo. Uma tosse catarrada, catarrou diferente. Não, mas. Aqui tem Não, algumas ela coisinhas. tá tomando esse remedinho dela. Ela Chegou tomou de Predicin, boca. mas eu digo assim que ela só deu umas duas tossidas, Já, aquela papai? tosse alérgica e já encatarrou. Não, Já chegou filha, a mamãe. encatarrada já no O colégio. papai ou a mamãe chama lá? A mamãe pode ser. Ai, deitei aqui. Nossa, que cama quentinha. Confortável. Voltando pro Diego, que daí Vamos, diferente filha. escureceu e deu uma Vamos. viração louca. Os moletõezinhos podem ficar lá no seu quarto? Podem, mamãe. Por mim não tem importância. O meu celular é aquele amarelinho. Não, filha, teu celular. Esse aqui é o meu, esse aqui é o seu pai, esse aqui é o seu. Não, demora não. Vamos pro seu quarto. Tá bom então. Então tá, beijo, tchau. Não quer? Gente, a Bianca amanhã não tem uma aulinha, né, filha? Sim, é sobre o que mesmo? A gente tem que ir toda temática. Eu já separei suas roupas temáticas pra você poder amanhã. Tu vai vestida de havaiana. Ei, mãe. Calma aí. Pronto, gente, voltei. A minha filha que tá com essa tosse. Não sou eu. Ai, meus olhos. Voltei, gente. Só machuquei meu olho. Mas já voltei.
E daí minha filha já deitou na cama dela. Ela já dorme sozinha, só que às vezes quando ela tá ruinzinha da tosse, eu deito às vezes com ela. Às vezes não, toda vez. Daí, se eu dissesse que fosse toda vez, as mães me criticando. Ai, mas a tua filha tem que dormir um pouquinho sozinha. Ai, mas não sei o quê. A filha de quem? É tua ou minha? Acho que é minha, né? Então se intromete. Se fosse tua, tudo bem, mas é minha, né? O problema é que é minha filha, não sua filha. Se fosse sua, eu nem estaria ligando. Estaria deitada. Eu nem estaria ligando se fosse a sua filha. Tá? Sua filha, suas ordens. Minha filha, minhas ordens. Ouviu? Ouviram? Acho que sempre que ninguém é surdo nesse canal. Calma. Foi, gente, ignora o barulho no fundo, tá? Daí, eu já tava botando as almofadas dela. Sim, gente, é minha filha. Tem várias almofadinhas na camitas dela. Mãe, a Lilica entrou. Passa pra rua, Lilica. Calma, gente. Lilica, Passa pra rua. passa. Passa pra rua. 1, 2, 3. Tá. Passa pra rua. Ajeita a outra usa. 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aí tá. 4, 5, 6. Ô, Agatha. Ah. A chave da casinha pra mãe, que a mãe vai ali ver se acha uma coberta pro pitoco na casinha. Ô mãe, mas não tem aquelas espumas de colchão, né? Pra quê? Que é de lá pro caminhão. Pra quê? Não, que eu queria, mas a Agatha Marco já vai levar. Tá. E não é pra mexer em nada com as coisas que veio. O meu já deu. Pode pegar meu chiclete lá? Só o chiclete deu. Não vai mais nada lá. Vai pra luz da rua. Voltei, gente. Desculpa. Desculpa que eu só fui arrumar mais coisas. Aqui tá a bolsinha da minha filha. Ai, mas porque tem um cartão de crédito e um celular. Por quê? Ué. Tô brincando. Por quê, gente? A minha filha, ela... Às vezes ela leva o dinheiro pra ir pra escola. Daí um dia ela levou e a tia não aceitou. E o cartão não aceitou. E o cartão não passou. Daí se o cartão não passa, o dinheiro passa. Entenderam? É as duas almofadinhas aqui embaixo. Ai, mas que coisa meio bagunçado. É tu que vai vir arrumar? Acho que não. Então deixa minha filha pro quartinho dela, normal. Que a almofada descobri que nunca sai desse troço aqui. Ela coloca um super bonde. Calma, gente. Acho que tá em cima da minha cômoda. Ah, não, filha. O hidroxicina tá lá no quarto da mamãe. Mamãe vai lá buscar. Tá bom. Agatha, se... deixa eu pegar ela. Tá.
Ai, gente, eu vim tomar meu remédio aqui. Ai, mas esse remédio é muito ruim. Ele me dá um sede de vômito. Ó. Gente. Pode ser. Porque só minha mãe tá, na real, conversando comigo. Então esse vídeo vai ser postado. Vai. Ah. Ó. Gente, eu vou lavar de madrugada. Isso aqui. O caldinho do Babalu. Ai, que remédio incrível. Que chocolate horroroso. Ai, eu disse. Nossa, é horroroso. Ai, pior, amor. Já tomou o seu, amor? Ainda não. Gente, quando atualizar, quem já sabe aí, eu vou usando meu jogo. Quem sabe o código. O código. Quem sabe o código. Que sabe o código para jogar online, porque eu, tipo assim, eu não sei, né? Eu tenho uma amiga que tem Avatar World. Ainda tem um grande problema. Qual o problema? Eu não sei o código. Tem coisa aqui dentro? Não mexe, viado. O problema é que eu não sei o código. Bota em comentários desse vídeo. Ah, marquem em Amari Games. Por favorzinho, é isso tudo que eu peço pra vocês. Marquem Amari Games. Vem aqui, Catarina. Vem, vamos ver. Não começa. Não começa. Ai, Catarina! Deu? Boa. Boa. Agora ela tá mais babinha, né? Passa a mão aqui nos coxinhos, meu pra dar isso aqui. Calma. Tá gelada a mão? Ah, não. Sorry. Calma, mãe, eu tenho um paninho aqui, ó. Não. Vai botar esse daí aqui do lado da roupa suja. Aqui, ó. Tá, viu? Tira esse sutiã. Meu. Mãe! Ai, que remédio favorito. Que remédio ruim. Nossa, tá em cima como tamanho, tá, amor? Eu vou sentar ali. Mas pode assistir na série dele. Ah, marquem muito
muito a Mari James. Daí, peraí que eu ia dar um beijinho. Eu tava voltando pra poder assistir essa série. Tá tudo escuro. Um pouquinho de água.
Óbvio que isso deixou os pais da Skyler assustados, porque eles não tinham ideia daquilo. E a Sheila contou que elas tinham feito isso ontem. Que a Skyler tinha saído com elas tinham ido, ficado uma horinha fora e depois deixado ela ali perto. Ela contou que normalmente elas buscavam a Skyler alguns quarteirões de distância da casa dela. Eu já passei por muita coisa. Muita dor. Já me senti sozinho. Quando eu caí, todo mundo viu. Mas as dores, só eu senti. Só que cada momento de dor me ajudou. Para que os pais dela não ouvissem o barulho do carro chegando. E depois deixaram ela de novo a alguns quarteirões de distância, de forma que ela saiu do carro e foi andando de volta para casa. Foi aí que os pais da Skyler ficaram aterrorizados, imaginando que a Skyler poderia ter sido sequestrada enquanto estava caminhando de volta para casa. E eles lembraram que na rua que eles moravam tinha uma câmera de segurança que apontava mais ou menos no lugar onde a Skyler teria sido deixada. Então eles conseguiram acessar essa câmera e de fato eles viram a Skyler saindo da casa e andando. As imagens da câmera do dia 6 de julho mostraram que a Skyler tinha saído de casa e entrado em um carro sedã que não dava pra ver muito bem quem estava ali dentro. A Sheila e a Rachel ficaram afirmando o tempo todo que tinham ido buscar a Skyler às 11 horas da noite e deixado ela lá uma hora depois. A imagem da câmera de segurança dizia o contrário. A filmagem mostrava que a Skyler estava saindo de casa à meia-noite e meia e que o carro tinha saído de lá à meia-noite e 35, ou seja, uma hora depois do que elas tinham afirmado. E depois esse carro nunca mais foi visto. Eles não viram o carro voltando pro lugar. E aí que tudo ficou meio bizarro. Será que a câmera de segurança não tinha pegado o carro da Sheila e da Rachel? Será que aquele carro era de alguma outra pessoa e que a Skyler tinha saído com outra pessoa e não com elas? A Rachel e a Sheila ajudaram a família a procurar a Skyler no dia seguinte. O tempo todo, a Sheila estava muito presente com a família. Ela sentava na cama da Skyler para conversar com a mãe. Ela chorava bastante, ela parecia bem preocupada. Ela não sabia o que fazer. Já a Rachel acabou indo para um acampamento de verão católico por 2 semanas. De novo, a família dela era muito católica fervorosa. E aí, correram diversos boatos na cidade de que a Skyler tinha ido para uma festa, teve uma overdose de heroína e aí acabou falecendo. Um dos policiais que estava investigando o caso também disse que teve um caso de uma festa em que uma pessoa teve uma overdose e quem estava participando da festa entrou em pânico e eles descartaram o corpo. Então muita gente começou a desconfiar se aquele não era o corpo da Skyler. Durante 6 meses, as buscas continuaram. Pegou um paninho pro nariz, filha. Ó, Gata. Você tem pergunta? Oi. Pegou o paninho pro nariz. Não. E o que eu te falei? Sem sucesso algum. Não tinha nenhum sinal da Skyler. Não tinha nenhuma pista. A Rachel e a Sheila foram interrogadas diversas vezes ao longo desses 6 meses, porque elas foram as últimas pessoas a verem a Skyler viva. E elas sempre mantiveram a mesma história. Elas sempre afirmaram que elas tinham ido buscar ela às 11 horas da noite. Só que os policiais começaram a achar o comportamento delas meio estranho. Elas começaram a ter algumas inconsistências na história. Algumas coisas mudavam. A Rachel parecia Filho, esse videozinho tá acabando. Não sei, mãe. Não. Não tinha uma pessoa na cidade que não sabia o que tinha acontecido. No dia anterior ao desaparecimento da Skyler, ela tweetou o seguinte: cansada de ficar em casa. Obrigado, amigos. Adoro sair com vocês todos também. E no dia anterior, ela postou: você está fazendo merda sim, é por isso que eu nunca posso confiar completamente em você. Não dava pra ver que alguma coisa estava rolando, que ela estava infeliz com as amizades dela. O policial que foi designado pro caso em agosto de 2012, chamado Chris Berry, sempre acreditou que nenhum assassino conseguiria esconder o feito por muito tempo. Em alguns casos de aborto, como a gente sabe também, os assassinos se gabam dos próprios feitos. E ele começou a ter a sensação de que esse era um daqueles casos. Então tenham em mente que Ai. depois de tudo isso Vou lá buscar um as paninho. 2 melhores amigas da Não, mas não é pra limpar o nariz em casa, né? Não, pra mostrar nem. a família da Skyler estava completamente desolada. Eles estavam muito preocupados, eles sabiam que a filha deles tinha sido brilhante, que ela estava estudando muito, que ela tinha problemas ali de adolescentes, mas que tudo isso provavelmente logo seria solucionado com ela amadurecendo também, indo para a faculdade. Então simplesmente não fazia sentido ela querer fugir de casa. Ela nunca teve problemas familiares, inclusive as próprias amigas dela gostavam de ficar mais na casa dela do que nas próprias casas. Então, para onde a polícia deveria seguir? É claro que eles tinham as desconfianças deles com as melhores amigas, mas não tinha nada muito evidente que eles pudessem investigar. Então, o Chris Berry, vendo que Quer elas nessa eram cama muito também, tá? ativas nas redes
Sheila e da Rachel. Então ele fingiu que ele era uma garota bem atraente que frequentava uma universidade ali próxima e começou a se relacionar com as duas, conversar com elas. E aí, com isso, eles conseguiriam obter um acesso para ver como as duas estavam se comportando mentalmente nas redes sociais. Qual era o estado mental das duas? Será que elas estavam segurando tudo aquilo? Será que elas estavam escondendo algo? Ou será que elas estavam postando alguma indiretinha que pudesse ajudar na investigação? E aí eles perceberam que a Sheila parecia bem alegre, enquanto a Rachel estava bem reservada. Nenhuma das duas deu a entender que estava chateada com o desaparecimento da melhor amiga, pelo menos não online, já que quando a Sheila ia na casa da família, ela parecia abalada, ela ajudava nas buscas, ela distribuía os posters, ela chorava. A Sheila continuou tweetando coisas bem mundanas e até postou uma foto dela junto com a Rachel. O que não fazia muito sentido. Se a sua melhor amiga, se você tem duas amigas que são inseparáveis, que estão sempre juntas, que sabem tudo sobre você, no mínimo você ia estar desesperada tentando encontrar ela. As duas, com o tempo, também começaram a se isolar dos outros amigos que elas tinham e começaram a ficar cada vez mais próximas, como se elas estivessem vivendo no mundo próprio delas. Sem muito pra onde partir, os policiais decidiram analisar melhor os vídeos das câmeras de segurança, finalmente. E foi aí que eles perceberam uma semelhança do carro que estava lá com o carro da Sheila. Eles também cruzaram as imagens dessa câmera de segurança com algumas outras que tinham em outras partes da cidade. E eles descobriram que o mesmo carro tinha parado em uma loja de conveniência. Só que a Rachel e a Sheila tinham falado que tinham ido para um outro lado, que não fazia sentido elas terem parado nessa loja. Então elas acabaram sendo pegas em uma mentira. E isso fez com que os policiais questionassem o que mais elas estavam escondendo. Uma professora da Rachel e da Sheila também já tinha ouvido as duas falando sobre como descartar um corpo, mas a professora não tinha levado isso muito a sério, achando que era só uma conversa ali aleatória entre as meninas. Mas depois tudo começou a fazer sentido. No dia 28 de dezembro de 2012, um pai frenético ligou para a polícia. Ele disse: "Tenho um problema com uma filha minha de 16 anos. Eu não consigo controlar ela mais. Ela tá nos batendo, gritando e tá correndo pela vizinhança." Quem ligou era o pai da Rachel. Ao fundo da ligação, você conseguiu ouvir a Rachel chorando incontrolavelmente. Ela dizia: "Me dê o telefone. Não, não, isso tá acabado, isso tá acabado." E aí, ele disse pra despachante que tava tentando conter ela, mas que era pra polícia chegar logo. A Rachel, então, tava pronta pra confessar o que ela fez. Ela não aguentava mais e contou a terrível verdade sobre o assassinato da Skylar Nice, que de fato não estava desaparecida, mas sim morta. De acordo com a Rachel, ela e a Sheila planejaram o assassinato da Skylar com um mês de antecedência. Um dia as duas estavam na aula de ciências e concordaram que as duas deveriam matar a melhor amiga. Na noite do assassinato, elas
tinha confessado, a polícia finalmente conseguiu um mandato de busca tanto para a casa da Sheila quanto para o carro dela e também para a casa da Rachel. Eles não encontraram nada demais na casa de nenhuma das duas, mas no carro da Sheila eles acharam gotas de sangue da Skyler. A Sheila foi presa no dia 1 de março de 2013, enquanto ela estava almoçando. Então foi um negócio bem público, ela foi pega ali enquanto estava com a mãe, a mídia caiu em cima, logo foi divulgado que as próprias amigas tinham matado a melhor amiga de 16 anos. Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau e se declarou culpada em 2014. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional depois de 15 anos. Já a Rachel, por ter confessado, o juiz garantiu que se ela confessasse de fato e mostrasse o lugar onde tinha deixado o corpo, coisa que ela fez, ela teria uma diminuição da pena. Então ela seria acusada de assassinato em segundo grau e não em primeiro. E aí, como ela fez isso, ela recebeu uma pena menor. A sentença dela era de 30 anos, também com possibilidade de liberdade condicional depois de 13 anos. Durante o julgamento, tudo que a Rachel fez foi chorar desesperadamente. Ela não falou basicamente nada e quando a juíza deu essa sentença de assassinato em segundo grau, ou seja, diminuiu a pena, o pai da Skyler se levantou e disse que ela não deveria receber nenhuma clemência. Afinal, ela não fez nada que ajudasse a investigação. Ela fez com que os pais da Skyler esperassem 6 meses sem notícia da filha para finalmente confessar. Ela ter falado onde o corpo estava ou contado os detalhes não adiantava de nada, porque ela ainda continuou cometendo aquele crime. Se a Sheila recebeu uma sentença maior, por que a Rachel não receberia? E ele disse o seguinte: ambas são doentias e ambas estão exatamente onde precisam estar, longe da civilização, trancadas como animais, porque é isso que elas são animais. Infelizmente, o juiz já tinha decidido por essa diminuição da pena, então ele manteve a sentença. Os pais da Skyler fizeram tipo um memorial para ela no local onde ela foi encontrada. Tem uma árvore bem bonita, eles colocaram várias flores e eles frequentemente visitam o lugar. De acordo com ele, eu queria pegar a coisa horrível que aconteceu aqui e tentar transformá-la em algo bom. Um lugar em que as pessoas possam vir e se lembrar da Skyler e se lembrar da boa garotinha que ela era e não da fera que elas a trataram. Um dos motivos que os investigadores levam a acreditar que foi a gota d'água para as meninas decidirem matar a Skyler foi porque as duas estavam tendo tipo um relacionamento. Não é que elas estavam namorando nem nada, mas elas ficavam de vez em quando, elas se beijavam e tal. E uma das fotos encontradas no celular da Skyler era as duas se beijando no fundo e a Skyler estava tirando uma selfie com as duas atrás. E aí as duas meninas ficaram muito irritadas que a Skyler tirou aquela foto e falaram pra ela não postar nem nada, mas a Skyler não estava ligando tanto. Então elas sentiram que elas precisavam fazer alguma coisa. É óbvio que tinham várias outras questões também que elas pensavam, mas isso, principalmente pensando que a família da Rachel era extremamente religiosa, se ela se casasse, provavelmente ela ia ter problemas com a família. Então elas precisavam tomar uma medida para que a Skyler ficasse quieta. E elas sabiam que se elas rompessem a amizade com a Skyler de vez, aí sim ela poderia querer se vingar e divulgar essa foto. Então na cabeça delas, a melhor opção seria matar ela. Por que não? Um absurdo. Apesar de tudo, apesar desse caso ser horrível e brutal e inesperado, uma coisa boa veio dele. A família da Skyler ajudou a aprovar uma lei chamada Lei de Skyler. Essa lei exige que o Estado emita um alerta Amber para todas as crianças desaparecidas, mesmo quando eles não acreditam que elas foram É propaganda, mãe. Propaganda? Quê? Termina? Hein? Terminou, Agatha. Coitadinha da Skyler, né? Aí deu filho levando pra beber sua aguinha. Não. Deus abençoe. Temos uma velha senhora pedindo prorrogação no pagamento da governo. A pensão dela é fixa, mas teve problemas médicos.
Bebeu essa água, filha? Sim, mamãe. Tosse os ursos. Minha linda. Daí a gente conta o meu marido. Eu ainda vou terminar de comprar meus coisas em casa. Eu vou tomar um banho. Vou tomar um baita de um banho, gente. Eu tiro tudo. Tomar banho relaxante. Sério, eu tiro tudo mesmo. Ai, doeu. Não.